podemos ter, e então é nesse sentido que eu preparei esta formação, que espero que gostem e que sigam os conselhos que eu vos vou transmitir. Então, o que é a saúde ocular? A saúde ocular é uma vasta situação. O que eu vos quero fazer pensar, ou neste caso, alguma vez pensaram na importância da visão? Claro que quem tem problemas de visão está muito mais focado realmente em dar valor à pouca visão que tem. Mas quem vê bem nunca pensa no que é que pode vir a acontecer, não é? É como todas as coisas, quando uma pessoa é saudável, é difícil pensar, eu devia prevenir esta situação porque posso ficar doente. Não, eu estou bem, porque é que eu me hei de preocupar de alguma coisa, não é? E em relação à visão é a mesma coisa. Aliás, os olhos, o que é os olhos? É a nossa janela para o mundo, é o que nós conseguimos ver, é um dos 5 sentidos. Mas eu acho que é um dos mais importantes, porque faz-nos captar todo o mundo à nossa volta, todas as situações visíveis, não é? Por isso acho que é muito importante termos essa atenção. E atualmente, com tantas coisas a acontecer em termos de estarmos ligados à internet, esta situação da pandemia ainda nos fez mais estar sempre a passar muitas horas ao computador, ao smartphone, à televisão. E o que é que isso provoca? A vista cansada, que é uma do início das problemáticas dos problemas da visão. Porque resulta na fadiga física, porque quando nós não conseguimos ver o que é que nós sentimos, muito cansaço, a diminuição da produtividade em termos laboral, e à medida que nós envelhecemos, cada vez vai haver mais problemas. Normalmente temos os olhos secos, que isso também é uma das problemáticas da situação de estarmos em constante contacto com a televisão e o computador, e depois também temos a dificuldade de visão com condições de fraca luminosidade. Ou seja, temos muitas situações que temos de ter em atenção, e por isso eu digo que devemos ver mesmo o que é que nós temos de importância nos olhos, para vermos bem. Então, normalmente nós não temos noção de todas as situações que os nossos olhos têm de enfrentar diariamente. O que é que acontece? Quais são os inimigos principais dos nossos olhos? É a poluição, é a concentração visual intensa, a falta de sono, cada vez dormimos menos, os raios UVA e UVB que estão cada vez mais intensos por causa da camada do ozono, uma alimentação deficiente. Como podem ver, a alimentação também tem muito a ver com a problemática dos olhos, e os dispositivos digitais. Este é um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia por causa da visão. Eu agora vou-vos fazer aqui uma brincadeira. Porquê? Porque normalmente os nossos olhos podem nos pregar partidas, não é? Eu vou-vos fazer aqui um jogo e queria que vocês depois respondessem. Ou seja, neste quadro aqui da esquerda, os círculos cor de laranja são do mesmo tamanho. Para vós, acham que são do mesmo tamanho? Podem responder, por favor. Não parece. Não parece. Então, vou-vos só mostrar. É engraçado, não é? Realmente isto fica-nos a pensar, mas isto é os nossos olhos que se fazem mesmo neste sentido. Aqui nas linhas que estão aqui no painel da direita, acham que são direitas? Não. 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 Então vou-vos mostrar outra vez. Outra vez isto. Estão a ver? Elas são direitas, estão dispostas de forma diferente e faz-nos... é mesmo, os nossos olhos pregam-nos partidas. E estes são 2 exemplos de testes
visuais que nós podemos fazer, mas há muitos na internet, é uma questão de pesquisarem. Realmente há bastantes situações que nós podemos treinar e observar e até, pronto, achar piada às situações que vemos. Depois, vou-vos dar aqui umas dicas para uma boa visão. O que é que nós temos? Temos de adotar um regime alimentar variado e equilibrado, rico em frutas e legumes frescos, mas isso não é só na visão, mas também é muito importante para a visão. Tomar suplementos alimentares de alta qualidade, também no sentido de colmatar as carências que nós não conseguimos conseguir na alimentação. Descontrair os olhos regularmente ao longo do dia, isto é muito importante. Eu depois vou-vos dar umas dicas no final da apresentação para vocês terem atenção e fazerem, porque é muito aconselhável. E uma das quais é esta, é fazer pausas regulares para quem trabalha muito tempo ao computador. Está bem? É muito importante fazer mesmo um descanso regular nos olhos. Depois, a água, a hidratação dos olhos é muito importante. Pelo menos 2 litros de água nós devemos beber por dia para hidratar os olhos, por causa da lágrima, que é muito necessária. Há muita gente com falta de lágrima e é uma das consequências de não bebermos muita água. O exercício físico regular bombeia mais sangue e oxigênio para os olhos, contribuindo para uma boa visão. O exercício físico também é muito importante. E usar óculos de sol para proteger os olhos dos raios UV nocivos e da luz intensa. Bem, aqui eu já vou ser um pouco mais específica, porque é uma das áreas e uma das situações que me faz virar assim é um bocado complicado. Porquê? Porque muita gente compra óculos de sol sem proteção, que não têm noção do grande problema que estão a fazer. Quando as pessoas dizem, eu comprei os óculos na feira, comprei nos chineses, comprei... Pronto, é assim, não é questão de ser no chinês ou na feira, é porque realmente se não comprarem os óculos num sítio que vos dê a qualidade para proteger os olhos, a qualidade das lentes é muito importante, mesmo muito importante. Eu vou-vos explicar porquê, porque eu acho que quando as pessoas sabem o porquê de terem de escolher uma lente que proteja os olhos, a pessoa pensa 2 vezes. É como todas as coisas, nós podemos escolher comprar uns óculos maus, mas já sabemos as consequências que vamos ter se usarmos uns óculos maus. Então, qual é a ideia? Quando nós temos os olhos sem nenhuma proteção, quando olhamos para o sol, o que é que nós temos tendência para fazer? Os nossos olhos fecham-se para proteger a nossa retina dos raios ultravioletas, não é? E o que é que acontece se tiverem uma capa, uma lente, que embora que é escura, mas que não tem proteção? O que é que nós fazemos? Os nossos olhos não se fecham porque não têm essa tendência. Tem uma placa escura, os olhos estão abertos, a retina está aberta ao máximo para receber os malfadados raios ultravioletas diretamente na retina. Por isso, por favor, façam a compra de lentes boas em termos de proteção UV, está bem? Porque assim os olhos estão abertos, mas a proteção está lá e não há problemas, está bem? Pronto, eu sou um bocadinho chata neste sentido, mas espero que tenha sido um conselho que sigam, por favor. Depois, tendo em vista os conselhos as dicas que vos dei anteriormente, começando aqui na alimentação, então os nossos olhos precisam de nutrientes específicos todos os dias. Adotar um regime alimentar variado e equilibrado pode contribuir para a manutenção de uma visão normal. Necessitamos vitaminas, minerais, fitonutrientes. Não é só para o corpo, mas em especial na visão temos as cenouras, em termos de vitaminas, que são uma conhecida fonte de beta-caroteno. O beta-caroteno tem uma função de provitamina A, que significa que o corpo consegue decompô-la em retinol, que é uma das formas mais ativas da vitamina A. Portanto, a vitamina A contribui para a manutenção de uma visão normal
E, além da cenoura, também pode ser encontrada nos espinafres, nos brócolos, na couve, na batata doce, nos ovos. Portanto, não nos falta alimentos saudáveis onde nós podemos ir buscar o beta-caroteno. Depois, nos minerais, um principal mineral para a manutenção de uma boa visão é o zinco. E os cereais integrais, os frutos secos, os feijões, a carne vermelha e marisco são boas fontes de zinco. Os fitonutrientes também são muito importantes. Por exemplo, os mirtilos são uma boa fonte de antocianinas. A luteína e a zeaxantina são fitonutrientes associados à saúde ocular, uma vez que se concentram na retina e no cristalino do olho, ou seja, como estão essas antocianinas estão lá na retina e no cristalino, e a zeaxantina é formada na retina a partir da luteína, portanto as duas estão em conjugação. Os limões, as laranjas, o milho, os alperces, os espinafres e pimentos verdes também são ricos em luteína. Portanto, aqui em termos de alimentação, temos aqui vários alimentos que podemos tomar ou comer para uma boa visão. Quando não conseguimos encontrar essa alimentação ou esses nutrientes tão necessários aos nossos olhos, ao bem-estar dos nossos olhos, o que é que acontece? Nós podemos encontrar isso nos suplementos. A Nutrilite, que é a marca líder mundial em vendas de vitaminas e suplementos dietéticos, é uma excelente opção para nós podermos encontrar os suplementos específicos para essa saúde ocular. Portanto, a seguir, o que é que eu vos vou mostrar? Em termos da Nutrilite, temos aqui um pacote da saúde ocular com 4 suplementos que englobam, que ao utilizarmos, podemos ter uma saúde ótima dos olhos. Vou agora vou passar um vídeo neste sentido. Com licença, deixei de vos ouvir. Não está a ouvir o vídeo? Não. Mas é problema da Cristiane, porque eu estou a ouvir tudo. Ok. Cristiane, depois se pesquisar no site, temos este vídeo e pode ver com o som. Se não, também partilhamos para si o vídeo, está bem? Então, os benefícios do metilcoleteína da Nutrilite são vários. É um dos suplementos, aliás, o principal suplemento que a Nutrilite tem para a saúde ocular. E tem várias vitaminas, minerais, e então temos a vitamina A, que é um dos principais ingredientes para contribuir para a manutenção de uma visão normal. Depois tem uma mistura especial que contém extratos vegetais, tais como mirtilo e luteína de calêndula, que são cultivados nas quintas sustentáveis da Nutricert. A agricultura sustentável produz plantas mais fortes e vigorosas com maior valor nutricional, que é uma das situações que a Nutrilite tem, as quintas que têm, que é controlar todo o processo, desde a semente ao suplemento, para garantir que os nossos produtos apenas utilizam ingredientes da mais alta qualidade.
O mirtilo com luteína não contém adoçantes, corantes, aromatizantes nem conservantes, é fácil e prático de utilizar e a recomendação é de 2 comprimidos uma vez por dia. O próximo suplemento é o multicaroteno da Nutrilite. Tem beta-caroteno, precursor da vitamina A, que contribui para a manutenção de uma visão normal. O beta-caroteno será transformado em vitamina A quando o corpo precisar dele, portanto, é muito importante esta situação também. Este complexo contém essencialmente beta-caroteno, alfa-caroteno, luteína e zeaxantina, que já ouvimos que é muito importante na parte da retina. Um complexo de carotenoides semelhante ao contido numa mistura de frutos e legumes variados. Portanto, aqui podemos encontrar muita coisa junta num suplemento. O Nutrilite Multicaroteno é um suplemento alimentar contendo uma mistura de carotenoides de fontes naturais, como já tinha referido. Também não contém adoçantes, corantes, aromatizantes, nem conservantes. É fácil e prático e aconselhado a tomar um comprimido uma vez por dia, de preferência às refeições. Depois temos o ômega 3 da Nutrilite. E é muito interessante, realmente, o ômega 3 nas formas do DHA e EPA é o mais importante para o desenvolvimento visual e das funções da retina. A retina é parte do olho que recebe as imagens, como já viram, e as envia para o cérebro através de sinais. Já está provado que a retina pode se degradar ao longo do tempo, é normal. E se não houver ingestão suficiente de DHA, mais facilmente ela se degrada. Também há estudos que indicam que o ômega 3 exerce um efeito anti-inflamatório na retina, o que pode ajudar e a aliviar inflamações que caracterizam muitas vezes os problemas oculares. Os 2 componentes ativos do ômega 3 são o EPA e o DHA, que já falámos. Também não contém adoçantes, corantes, aromatizantes nem conservantes, como já repeti há bocado. E é fácil, é aconselhado um comprimido por dia. Depois temos o zinco, que também é bastante importante. Este mineral é muito importante na manutenção de uma visão normal e para o metabolismo da vitamina A, que também é muito importante. Muitas vezes a deficiência do zinco tem associada a problemas graves de visão, como as cataratas, a cegueira noturna e a deficiência visual total. Portanto, os mineral stinks de zinco da Nutrilite são uma forma muito conveniente de tomar a dose recomendada deste importante mineral. Portanto, é uma vez por dia um pacotinho de zinco. Agora, eu queria-vos agora dar 10 conselhos, que é esta parte que eu queria que vocês tivessem atenção e que gravassem aí na vossa mente, que é muito importante para nós termos uma visão saudável, fazermos isto. Não é difícil, é uma questão de ouvirmos e de vermos que realmente é importante fazer estas situações. O primeiro conselho que vos dou é pestanejar com frequência. Porquê? Porque o olho seco, muitas vezes, é nós não pestanejarmos o suficiente. Nós passamos muito tempo diante dos ecrãs de televisão, de computador, de telemóvel, e os olhos ficam sem a lágrima suficiente. E se não pestanejarmos, não conseguimos umedecer a córnea, e isso faz com que os olhos sequem e fiquem com problemas visuais. Está bem? Outra questão, aqui esta também é muito importante, que é fazer as tais pausas que eu falei há pouco, e eu queria que vocês tivessem atenção, regra dos 20-20-20. Ou seja, a cada 20 minutos fazemos um intervalo de 20... desculpem, a cada 20 minutos que nós estamos ligados ao computador, ao telemóvel, ou à televisão, nós devemos parar a cada 20 minutos, afastar-nos do dispositivo digital durante 20 segundos e olhar
a 20 metros de distância, ou seja, vocês deixam de olhar para o computador, viram para o lado, porque não é olhar em frente que vai, porque a luminosidade está na mesma intensa, é virarem um bocadinho ao lado e até, digo mais, até se devem levantar um bocadinho para esticar as pernas. Mas pronto, mas terem atenção, é cada 20 minutos, viram para o lado, olham a 20 metros de distância, mais ou menos, durante 20 segundos. É muito fácil fazer isto quando estamos no trabalho ou quando estamos no telemóvel, e isto é uma ótima forma de manter longe a fadiga ocular. Até pode, imagina, estamos no trabalho e dizem, agora vão virar para o lado, façam de conta que estão a pensar. Entendem? Depois, o terceiro conselho é, os nossos olhos precisam de ar fresco. Tal como o nosso corpo, os nossos olhos também precisam de ar fresco. Um passeio pode ajudar a relaxar os olhos cansados. A mim faz-me muito bem, porque eu trabalho numa cave e não é fácil. E durante o inverno, ainda por cima, os escritórios têm o aquecimento ligado, têm o ar-condicionado e seca o ar. E se estivermos sentados durante muitas horas em frente ao computador, convém arejarmos a divisão, ou abrir um bocadinho a janela, pronto, fazerem o arejamento do ar, porque é bom. Depois, o quarto conselho é, os olhos adoram vegetais. Isto tem a ver com uma alimentação saudável e, como eu referi há pouco no slide anterior, nós costumam dizer que devemos comer cenouras porque faz bem aos olhos. Isto tem a ver, porque acreditava-se que o pigmento macular, isto é, o pigmento que existe em grandes quantidades na mácula, o ponto de visão mais nítido sob a retina era feito de beta-caroteno. Hoje estamos mais um passo à frente, sabemos que esse pigmento é composto por luteína e zeaxantina, e a observação destas duas substâncias pode ajudar a prevenir a degenerescência macular relacionada com a idade. Os alimentos particularmente ricos em luteína, como eu referi há pouco, a couve, os espinafres, os brócolos, ou seja, os vegetais verdes. Se por alguma razão, ou que nós já sabemos até as razões conhecidas, não conseguirmos obter estes nutrientes na forma ótima na alimentação, podemos recorrer aos suplementos que eu referi anteriormente. Depois, o quinto conselho é beber muita água e dormir o suficiente. O beber muita água, como disse, é muito importante por causa da hidratação e da lágrima. Umas boas horas de sono também ajudam a regenerar os olhos. Dormir de 7 a 8 horas por noite é suficiente. E esta pausa é por bem-estar para as pessoas que sofrem de fadiga ocular. Outra questão muito importante é evitar a exposição à radiação azul dos ecrãs, tipo televisão, computador e telemóvel, antes de se deitarem. Porquê? Porque vai manter os olhos despertos e não vão descansar o suficiente. Depois, o sexto conselho é massajar os olhos. Nós devemos massajar suavemente, atenção, porque isto são zonas muito sensíveis, não é esfregar à maluca, como se costuma dizer, mas é fazer uma massagem delicada. Porquê? Porque garante o bom funcionamento das glândulas das pálpebras e a produção suficiente de película lagrimal para manter os olhos hidratados. A tal lágrima que é muito, mesmo muito importante. Outro conselho é evitar as correntes de ar. Neste caso, as correntes de ar é mais no sentido dos ares condicionados, das ventoinhas, no carro, quando ligamos o ar-condicionado. Isto só faz com que nós tenhamos os olhos secos e ajuda a desenvolver infecções oculares. É preferível abrir a janela de vez em quando e escurecer as divisões durante o verão para que não fique encandeado com a luz do sol. Pronto, isso também é muito importante. Proteção solar acima de tudo. Como eu já vos chateei há bocado, agora volto a falar novamente. Ou seja, temos de ter mesmo muita atenção aos raios UV nocivos que vêm para os nossos olhos.
Porque, tal como acontece na pele, nós também sofremos queimaduras solares nos olhos. E isso pode causar danos permanentes na retina. Portanto, por favor, certifiquem-se de que adquirem óculos de sol e não só. Também os outros óculos, há lentes com a máxima proteção UV, portanto, tomem atenção quando compram os óculos, seja com essa situação, está bem? Aqui volto a referir o mesmo, escolher sempre os óculos adequados. E o que é que eu recomendo? Não é para puxar à minha área, porque pronto, isto é uma coisa que deve ser feita regularmente, um exame aos olhos, porque e agora atualmente, então nas crianças, eu queria-vos chamar a atenção de fazerem rastreios regulares aos olhos dos vossos filhos ou das crianças que vocês tenham convosco, ou perto de vós. Aconselhem a que façam exames regulares aos olhos deles, porque cada vez mais cedo há problemas de visão e isso, quando não é dado a devida atenção, pode ser complicado, está bem? Depois, em termos de conservantes, isto tem a ver com os produtos que nós utilizamos de maquilhagem. Nós temos a sorte de a Triste ser uma marca de prestígio que são todos testados oftalmologicamente, o que podemos não, escusamos ter receio nesse sentido, mas tomem atenção, quem não usa a Artristi, ter atenção aos produtos. Mesmo lágrimas, eu sei que há muitas lágrimas que têm conservantes, mas hoje em dia já existe muita atenção nesse sentido, e já há lágrimas próprias sem conservantes. A lágrima artificial, que é, para quem tem problemas de pouca lágrima, existe a chamada lágrima artificial adquirida na farmácia ou nas ópticas, mas já há produtos sem conservantes que é o melhor a utilizar, está bem? Em termos de conselhos, vou só terminar no sentido da nova era que nós temos agora, que é a digital, que cada vez mais temos essa grande problemática de exposto todo o dia, a toda a hora, com esses ecrãs, e queria também chamar a atenção especificamente nesse sentido. Portanto, a iluminação do ambiente de trabalho tem de se ter atenção, no sentido de que, quando estiver a utilizar o computador, o ideal será que a luz ambiente não esteja tão forte assim, mas não tão diminuta, ou seja, tentar minimamente aí a cerca de 50%. E o ecrã tem de estar numa posição em que a luz natural se apresente lateralmente, ou seja, nem atrás do ecrã, nem à frente do ecrã. A redução do brilho, ou seja, o brilho produzido pelas superfícies planas, que é neste caso o computador, provoca bastante a fadiga ocular. O que é que nós podemos fazer? Diminuir a intensidade da luz do ecrã. É uma das formas para não causar tanta fadiga ocular. Hoje em dia também temos os novos monitores de computador que já estão equipados com sistemas de antirreflexo e com uma melhor definição de imagem. Por isso, quem tiver a possibilidade de trocar por novos monitores LCD ou LED, também é um bom critério para a saúde ocular. Depois temos o que é que podemos o ajustar do monitor. O que é que nós podemos fazer? Em termos de tamanho, definição, contraste e cor, nós podemos ajustar de forma a nós próprios. Ou seja, quem tenha uma distância maior, regular o tamanho das letras, a definição do ecrã, pronto, tentar ajustar a estarmos o mais confortável possível em termos de visão. Outra situação que muitas pessoas não têm atenção e que é muito importante, porque é a limpeza dos teclados e do rato do computador, porque é propício, porque estamos sempre em contacto com as mãos e as nossas mãos temos muitas pragas nas mãos e acumulam muitos micro-organismos. E então o que é que nós fazemos com as mãos? Passamos nos olhos. E então as crianças menos cuidado e menos atenção têm nesse sentido. Portanto, isto faz com que aconteça muitas infecções oculares
por causa disso. Portanto, aconselho vivamente a que façam uma limpeza regular dos teclados e do rato do computador. Em termos de conselhos, vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham tido a atenção Desculpem só um bocadinho, não percebi. O Paulo chegou aqui entretanto e eu agora estava... Está bem. Peço desculpa, homens. E então é assim, espero que tenham gostado desta apresentação. Vou terminar porque, como a Marisa falou no início, nós temos agora em novembro um lançamento espetacular. Aqui está em inglês, mas entretanto eles vão fazer o lançamento também com o português, não é? Que é a nova versão que vai ser Vision Plus. Vai ser uma nova fórmula que eu penso que vai ser espetacular, porque tudo o que é melhorado na Emo é sempre para melhor, não é? E então vamos esperar que chegue, entretanto, e estou bastante ansiosa para ver, porque realmente com o mirtilo com luteína, já temos... Desculpa? Foi ativar o micro sem querer. Pronto. O Luizinho. Não faz mal, não faz mal. Também, entretanto, vamos fazer a partilha de várias situações. Eu queria iniciar também começar a minha partilha com alguns exemplos do que, para mim e para várias pessoas a quem meus clientes, o mirtilo com luteína favoreceu imenso a visão do perto, a visão noturna e o manter imagine, nós agora precisamos de ter óculos e a pessoa mantém-se durante vários vários anos com a mesma graduação, ou seja, não há evolução do problema, não há intensificar do problema. E isso com a Nutrilite, com o pacote da visão da saúde ocular, mas principalmente com o mirtilo com luteína da Nutrilite, os meus clientes realmente foi isso que verificaram. É a visão ao perto, melhorada, e a visão noturna. E agora queria-vos também pedir para partilharem as vossas experiências, vossas e dos vossos clientes, porque é sempre importante. Sim? Quantas pessoas vão partilhar a experiência? Só queria dizer que aqui, porque há pessoas que podem querer sair, sim. No dia 28 de novembro vai haver um evento virtual grátis e vai haver uma promoção exclusiva para os participantes. Portanto, eles dizem, olha, e será, não sei se será às 18 horas portuguesas, mas penso que sim, é das 18 às 18h30. Portanto, convido-vos a que vocês coloquem nas vossas agendas essa data, dia 28 de novembro, às 18 horas, porque quem participar na formação irá ter direito a poder usufruir de uma promoção que vai estar em vigor, certamente, deste novo produto, porque será um evento por causa do lançamento desta nova reestruturação do produto. E, entretanto, já posso passar a palavra a quem ia. O que eu ia dizer é que usei intensivamente o mirtilo com luteína durante um ano e o meu astigmatismo desapareceu. E a minha miopia ficou um pouco mais reduzida. Portanto, e aliás, estive também numa formação da Nutrilite online a nível internacional, há um ano ou dois atrás, que foi por isso que comecei a tomar o mirtilo com luteína, em que em 150 pessoas que havia na sala, em média, pelo menos das quais dessas 5 tinham conhecimento próprio de que realmente tinham prova própria de que realmente resultava, e milhares deles tinham também informação de que os clientes tinham resultados fantásticos com o mirtilo com luteína. Portanto, é realmente uma aposta fantástica para a nossa saúde ocular. Eu também tenho um testemunho para dar sobre... Eu estava cega de uma vista e aí, quando eu tinha os meus 65 anos, fui operada e fiquei a ver
não sei quantos por cento, mas fiquei, quer dizer, o médico também não acreditava que pudesse ficar a ver bem, não é? Mas pus-me só uma lente de 6 dioptrias. Bom, dá para me desenrascar muito bem e fui operada também à outra, fui operada às 2 vistas no mesmo ano. E o médico agora, depois receitou-me uns óculos para eu trazer na rua, para me ajudar na visão, não é? E eu fui agora, no princípio do ano, fui lá ao médico e disse, doutora, eu vou deixar de usar óculos, porque eu vejo mais mal com os óculos do que sem os óculos. E ele disse assim, então, se é assim, não usa os óculos. E eu não uso. É só mais tipo proteção. Mas estou a tomar o mietilo com luteína, estou a tomar o zinco, o ômega 3 e mais não sei o quê. Pronto, está aqui o meu testemunho. Eu vejo melhor, mesmo ao fim da operada e coisa. Eu não conseguia ler no computador sem os óculos de ver. Agora já consigo ver, mesmo no tablet, no telemóvel e assim, eu já consigo ler mesmo sem os óculos de proteção, sem os óculos de perto. Pronto, é só. Pronto, é o meu testemunho. Obrigada, Fátima. A Fátima tem que idade? Diga lá. Disse, não sei se ouviu. É? Diga lá que idade é que tem. Sim. Eu tenho 70 anos. E com que idade é que começou a tomar os suplementos? Foi eu não sei quando foi, quando a Marisa cá veio, em 2000, há 4 anos, ou 5, há 4 anos. Pronto, e é bom que as pessoas saibam. Mas há 4 anos eu melhorei na minha saúde uma coisa, eu não sei dar os porcentos, porque é uma coisa tão boa as minhas dores. O principal foi a primeira que eu comecei a tomar, a lecitina E. Primeiro foi esse, que eu tanta vez que eu caí na rua e tiveram que levar para o hospital, tanta vez para o hospital. Outras vezes chamava a minha filha, ela vinha-me buscar, trazia-me para casa, vinha o meu genro atrás porque era enfermeiro, toca, dar-me logo uma injeção. Às vezes eu estava, desculpa, porque aquilo estava, uma vez eu estava assim, debruçada na sanita, que não parava de vomitar, isso era uma coisa constante. E então eu estava de joelhos em frente à sanita, veio o meu genro, puxou as calças do pijama, ou que foi, deu-me logo uma injeção, mesmo assim, Pimperan, tanta vez que veio o Pimperan, e depois agora por fim já tinha uns comprimidinhos, quando me sentia assim mal, com aquelas vertigens, tomava logo aquele comprimido, mas às vezes eram mais fortes que sei lá o que, já não dava. E agora... Está cada vez mais rija. Agora é assim. E eu garanto que eu estive hoje com a Fátima e pude comprovar que realmente o detox está a funcionar. Está a funcionar. Pronto, e a partir daí, agora, é o que eu ia dizer, ultimamente tenho andado muito nervosa, porque há coisa de um ano perdi os meus pais, muito nervosa, e onde eu era muito chegada a eles. E agora uma situação que se passou na minha vida também agora há 4 meses, e os nervos também se apoderam de nós, né? E então tenho as vertigens. Tenho tido vertigens, agora já estou melhor. Mas também não sei se é aquelas vertigens, mas não é nada, mas nada que se pareça às outras. Porque eu controlo-as em casa e tomo uma medicação qualquer ou duplico os suplementos. Não é medicamentos, é suplementos, sim. Suplementos. Sim, os suplementos.
porque eu vou saber o que é que eu faço. Vou logo duplicar a lecitina E. Mastigo logo 2 lecitinas. É assim que eu E também faço. toma o ginkgo biloba e o less stress. E tomo, eu agora também não sei já associar se aquelas vertigens que tenho, se é dos ouvidos, porque eu não posso levantar assim muita cabeça quando é de manhã. Não posso levantar, estar a tirar a roupa do cabide. Ai, tenho que baixar a cabeça. Mas é só assim de manhã, depois passa. Pronto, tirando disso, melhorei. Pronto. Não posso dizer. E eu fico às vezes chateada com pessoa, chateada entre aspas, né? As pessoas andam aí a cair aos bocados. Aí, ai, dói, ai, não sei o quê. Ai, olha, você devia tomar isto ou tomar aquilo. Isso não faz nada. Pois está bem, tenho aqui uma vizinha à minha porta que é mesmo. Eu não confio em nada do que me dê. Anda a levar infiltrações num pé que tem dores num pé. Cada vez que tem aquelas dores, ela não consegue estar em pé, tem que andar a levantar os pés e encostar. Temos de ter paciência, Fátima, cada um a seu tempo. E eu disse para ela, olha, você não tenha cuidado não, você qualquer dia está numa cadeira de rodas, qualquer dia não anda. Eu disse a ela, não, tudo bem, pronto. Eu falo bem com ela e não tenho problemas, mas estou sempre a dizer quando ouço ela queixar-se, eu digo assim. Sabe porque é que eu estou a dizer que tenho que ter paciência? Porque a minha avó também dizia às amigas, né? Para fazer suplementação, porque ela a cada ano que passa, cada vez sente-se melhor, e as amigas também eram assim, resistentes, e agora, passado alguns anos, já estão todas a querer. Ainda a semana passada vendi à mesma vizinha da frente, há 2 anos já conseguimos outra que é também nossa prima afastada, e portanto, porquê? Porque elas veem que realmente a minha avó também tem 80 anos e está sempre bem, e elas estão sempre cheias de dores e com problemas, e portanto é uma questão de termos paciência. E aqui da saúde visual, de facto, agora voltando aqui um bocadinho ao tema, para darmos a vez a outros testemunhos, não é? É a mesma coisa, é as pessoas verem através do nosso exemplo que realmente nós estamos bem. Eu, por exemplo, eu já uso óculos desde os meus 5 anos. Tinha estigmatismo, tinha e tenho, não é? E o que eles notaram foi, lá na casa dos óculos, eu mudei dos outros óculos que tinha para estes, mas não mudei de graduação, a graduação não foi preciso mudar, foi preciso só, os óculos partiram-se, não é? E mudei. E eles diziam assim, então mas esperem lá, você vinha aqui 2 em 2 anos sempre mudar de lentes, e agora nunca mais mudou, o que é que se está a passar? Eu disse, de facto eu também me sinto cada vez melhor em termos de visão, e se estabilizou, e eu já não mudo de graduação, vai fazer aí há 12 anos, para aí, portanto, ou seja, eu comecei a tomar suplementos há 13, 14, vá. E, de facto, o uso sucessivo, como o Mário estava aqui a dizer, no caso dele que teve 1 ano consecutivamente a tomar, um dos pacotes principais que eu também logo dei primazia foi à saúde da vista, precisamente porque eu tenho muitas pessoas na minha família com problemas de visão. O meu avô morreu só com 10% da acuidade visual, a irmã dele é quase invisual já há muitos anos. E pronto, como tenho essa predisposição a nível da família, eu faço este pacote regularmente. E antigamente não havia o metilclonoteína, só havia o multicaroteno, né? O ômega 3 e o 5. E entretanto, quando chegou o metilclonoteína, eu passei a fazer também de forma alternada. Um dia fazia o multicaroteno, outro dia o metil, assim sucessivamente. Mas desde a pandemia, como o facto da gente depois passar a usar, estávamos sempre online, eu passei a fazer os 2 todos os dias. E o que é certo é que eu tenho a certeza que se fosse numa condição normal, que eu não conhecesse a Nutrilite, a minha vista estava pior. E eu não sinto pior. Portanto, eu agora, no outro dia já estava a reparar que as minhas lentes estão a ficar riscadas. Porquê? Porque elas já têm tantos anos. Os óculos já caíram tantas vezes ao chão.
Mas, de facto, se eu for, entretanto, mudar, não é por causa de estar a precisar de mudar de graduação, é precisamente porque os óculos já estão a ficar velhos. Estão a perceber? Porque eu vejo bem. E até mesmo aguento, pronto, aguento tempo sem eles e vejo bem. Pronto, o que é que vocês querem? Ainda A minha bem. irmã vai ter e diz assim, não, tu não percebes que isto, o estigmatismo, a partir de uma determinada idade, tem tendência a estabilizar. Pronto, eu disse, é assim, pode ser verdade o que tu estás a dizer. O que é certo é que eu atribuo isso à Nutrilite. Porque normalmente quando é a estabilização não é na idade que eu comecei a estabilizar, é mais tarde. E eu comecei a estabilizar muito mais cedo. Portanto, de uma coisa ou de outra, o que é certo é que eu sinto-me bem com a toma destes suplementos. A Verinha quer falar alguma coisa? Está ali com a câmara ligada? É porque deve querer dar o testemunho. Ah, bem-vinda, Verinha. Tu vais ser convidada para uma Olá. Smart Talk, que eu quero ouvir a tua história de êxito, numa Smart Talk. Olá, boa noite. Bora lá. Pois, Verinha. outra vez estou sossegadita, estás a ver? Outra vez fico sossegadita. Já tinha pensado Não, que eu já tinha estava- comentar isso com a Luizinha. Vera, Sabem deixa lá que... que eu estou aqui para te defender, vá. Depois eu defendo por trás. Pois foi, é verdade, já estavas na calha, é verdade. Pronto, ok. Não tenho hipótese. Aqui a Paula pode Esse- partilhar contigo a experiência dela, se ela gostou ou não. É assim, como eu vos disse ontem, realmente uma das coisas era de falar em público e o receio de não conseguir transmitir aquilo que eu queria, do que realmente eu sou. E depois da partilha que eu tive das outras pessoas e depois fui ver novamente a live, porque naquela altura nós não temos noção do que é que estamos a dizer, a gente fala e pronto. E depois eu fui ver a live e digo-vos uma coisa, não sei se é realmente o tipo também excelente a pessoa que fez as perguntas, não é? Mas realmente foi a primeira vez que eu senti orgulho naquilo que eu fiz. Eu acho que transmiti Uau. mesmo aquilo que eu queria transmitir e do que eu sou. E Olha, então, que até por me acaso, deu aconselho para chorar. vivamente. Olha, eu estava aqui a ver no nosso grupo da Team Network, né, do Facebook, a tua apresentação, esta apresentação do Mirtilo. Vai ver a Paula em 2020 e vê a Paula em 2022. É a mudança brutal, positiva, como tu estás agora aqui a falar. Mas vamos lá, Verinha. Bem, é assim, eu não... Como é que eu ia explicar? A maior parte das pessoas que me conhece sabe que eu tenho esclerose múltipla. E a comparar com várias pessoas que eu tenho falado, inclusive acompanho um grupo no WhatsApp e no Facebook de pessoas que são portadoras da doença, e por incrível que pareça, nem todos têm, mas eu tenho, uma das lesões que eu tenho é no nervo óptico. E um dos primeiros sintomas que tive, que ainda não sabia que era esclerose, foi a perda de visão de uma vista, em que ninguém conseguia descobrir qual é que era o motivo, e depois a pouco e pouco a vista foi voltando. E depois, quando saiu o diagnóstico, percebemos o que é que era. Acontece que eu estou a ser acompanhada em Lisboa, tenho uma equipa, por acaso, muito boa de médicos e tenho vindo a descobrir algumas coisas mais recentemente que aqui na minha zona não estava a ser bem acompanhada. E o mais engraçado é que houve uma altura que estava muito mal da minha vista, eu sentia que estava mesmo mal da vista. E até mudei para óculos progressivos, pronto, fiquei um bocado triste porque não era bom sinal, não é? E eu, quando mudei para Lisboa, queixei-me nessa situação. E o incrível que foi é que eu faço o Mirtilo há muito tempo, claro, desde sempre, assim que soube que estava assim, não é? E que o Mirtilo era bom para a vista, e eu sempre tive alguns problemas de vista, foi um dos suplementos que sempre me acompanhou. E eu fiz muitos exames lá em Lisboa na parte da neuro-oftalmologia, porque era derivado da doença, e por incrível que pareça, os exames deram todos bem. Ou seja, mesmo tendo a lesão no nervo óptico, a doença a vista está estabilizada, e eu não conseguia perceber
quer dizer, até consigo, porque muita gente diz como é que é possível tu teres, porque eu tenho um relatório de oftalmologia que diz que apesar da doença estar instalada no nervo óptico, que a minha vista está estabilizada. Eu com os óculos que tenho e com a graduação que tenho, eu consigo fazer o meu dia-a-dia normal. E eu tinha sempre muitas queixas. Agora é assim, o nervo óptico estar com esta lesão e nós, porque a maioria das pessoas ficam muito mal da vista, à medida que o tempo vai passando, a vista é um dos sintomas que as pessoas mais sofrem. E eu, na minha situação, por incrível que pareça, e as pessoas com quem eu tenho falado acham estranho, eu não acho, mas as pessoas são um bocadinho, a maioria, muito, nas pessoas que eu tenho falado, não tenho conseguido abertura para os suplementos, paciência, cada um faz o que acha que deve fazer, é mesmo assim, mas eu sinto-me contente por isso, porque sei que, mal ou bem, eu sei aquilo que estou a fazer, pronto. Mas as pessoas não aceitam e eu queria que tivessem noção, também aqui a comparar com alguns testemunhos que também já tivemos, e o da Fátima por acaso é muito bom porque a idade dela e ela ter ficado assim tão bem, e ainda bem, eu tenho uma empresária que acompanho, que numa bebida, pronto, estive a beber café com ela há algum tempo atrás, e ela diz que a mãe comprou um suplemento qualquer na farmácia para a visão, e eu disse-lhe assim: como é que é possível tu teres deixado a tua mãe comprar um suplemento na farmácia e nós temos um suplemento tão bom para a visão, porque a mãe dela sofre muito de visão. E ela disse: pois, por acaso o suplemento dela está a acabar, se calhar até podia experimentar o nosso. E eu acho que devia experimentar. E ela mandou vir sem dizer nada à mãe. E entretanto ela levou o mirtilo para a mãe e disse-lhe assim: olha mãe, agora em vez de tomares aquele da ervanária, vais experimentar este. E tu vais ver se notas diferença. No início deste mês, por causa da conversa dos catálogos, ela disse-me assim: olha, sabes, podes mandar vir o mirtilo porque a minha mãe diz que não tem nada a ver com o suplemento que ela tomava na farmácia, ela gosta mais deste e sente melhorias na visão. E mais só tomou uma caixa ainda. Pronto, e só está a fazer um por dia, porque a senhora tem uma forma baixinha e supostamente devia ser 2 por dia, pronto. Mas, que é a dose recomendada, mas eu disse-lhe ela: olha, para dar para 2 meses, ela que faça um é melhor do que nada, e mesmo assim ela está a notar uma grande diferença, por isso é assim, só mesmo as pessoas experimentando e só mesmo a gente insistindo é que a gente consegue levar isto avante, não é fácil, mas não podemos desistir. Pronto, é isso. Sobretudo Marisa. porque este suplemento foi criado precisamente para resolver um problema de um investigador, que era o diretor do Nutrilite Health Institute. A Nutrilite tem um instituto de saúde preventiva e há uma doença rara, não sei o nome, mas sei que numa formação com o Luís Colhantas ele falou nisso, que este suplemento foi formulado para fazer face a um problema que era uma doença rara, que afetava a visão, e todas as pessoas no mundo com essa doença rara, que eu não consigo me recordar o nome, ficaram cegas. E então eles pararam tudo o que era de produções e de investigações de outra ordem, na parte da Nutrilite, para se dedicarem só em exclusivo à patologia do diretor do Nutrilite Health Institute. E este suplemento foi criado para ele. E como foi tão bem sucedido, porque ele foi a única pessoa com essa doença rara que não cegou, eles decidiram lançar esse produto para todos nós. Portanto, a gente só tem mesmo que estar agradecidos e sentir-nos privilegiados por fazermos parte desta família, não é? Desta marca, de estarmos associados com os melhores. Ela está a pôr um coração e isso é mesmo um honra e privilégio. E já viram, se eles estão a reformular para estruturar um produto novo, é porque efetivamente as investigações já apontaram que há qualquer coisa ainda de melhor a ser integrada e eles vão fazendo os upgrades e metem isso ao nosso serviço. Isto é espetacular. Quanto a mim, eu não tenho palavras, eu sou mesmo muito agradecida da Nutrilite estar na minha vida, porque é um antes e um depois que todas as pessoas que realmente tomam sentem isso. Muitas vezes não é logo imediato, é a longo prazo. É nós vermos que já estamos há 10 anos com a Amway e sentirmos que a cada ano que nós passamos a gente sente-se melhor, não é? É extraordinário, eu acho. Pronto, Jorginho, diz lá tu. Olha, eu vou agora dizer mais uma coisa. Eu andei 65 anos cega de uma vista.
nasci assim com uma catarata congénita nos 2 olhos e fui acompanhada desde os 2 anos por um médico. E todos os médicos, nenhum me queria operar a vista. Eu pedia sempre, quando ia, agora quando já era já uma senhora, né? Pedia para me operarem à vista que eu não via. E o médico simplesmente disse assim, olha, Dona Fátima, você está a olhar para uma janela, você pinta os vidros de branco, você não vê nada. A sua vista está assim, está mesmo assim. E não adianta. Não adianta porque não vai ver. Não adianta a gente operá-la porque não vai ver. Todos me diziam isso. Graças ao doutor David Martins, que é um grande cirurgião, e ele, é pena ele já estar a ficar velho, mas ele só disse para mim, olha, recomendo-me, que eu quero ajudar toda a gente. Ele só gosta de problemas assim, difíceis. É verdade, quando ele disse, ele uma vez pôs-me aqui uma gota nesta vista, eu disse, doutor, venda-me essas gotas, porque ele pôs-me depois na vista cega. Eu digo assim, venda-me essas gotas, que é para eu pôr, sempre veja uma coisa, estou a ver o doutor aí, e ele disse assim, deixa-me lá ir a ver o que é que eu vou... Digo assim, então vamos passar a operar essa também, não quer? É já, quando quiserem, vamos já operar. E fui passado, eu fui operada esta em janeiro, em abril, o dia dos anos do Toja, fui operada a esta. Felizmente, fica bem. Vejo, olha, estou a ler aqui as palavras, mesmo tapando a vista, mas só tem uma graduação baixinha, mas vejo. E eles diziam que a vista que nunca foi habituada a ver, que não ia ver. E agora, será o mirtilo também deve estar aqui a ajudar? Então, só pode ser. Não queira ter a experiência e deixar de o tomar. Não vale a pena. Exato. É isso mesmo. O mirtilo está a mirtelar. Há coisas que está a martelar, aí está a mirtelar. Pronto, Okay, eu queria também dizer só que a nossa experiência aqui no Algarve, no Reino dos Algarves, o nosso tesoureiro da Associação Planeta da Saúde é um aficionado do nosso mirtilo. No outro dia houve aqui um atraso de alguns dias e ele não me largava à porta enquanto não chegasse o mirtilo. E diz que realmente é uma diferença brutal e até à noite e tudo, ele queria, pronto, via uma névoa e deixou de a ver e diz que está a sentir resultados formidáveis. E o meu desafio era, como a Vera e outras pessoas que fizeram chegar este produto, por exemplo, a pessoas amigas, que pudesse só fazer uma pergunta e que gravasse com a pessoa, pedisse a permissão, diz que tem um grupo de trabalho, está envolvida num grupo de trabalho e gostava de levar o testemunho a essas pessoas para nós, cada vez mais, termos mais testemunhos gravados. Porque uma coisa é o Jorge dizer que está ligado ao projeto, outra coisa é a Marisa a dizer que está ligada ao projeto, outra coisa é a Paula, outra coisa é a Nelly, outra coisa é a Cristina e sucessivamente, e outra coisa é pessoas que não têm uma relação próxima com o projeto, mas têm com o produto e têm resultados. E isso era formidável, que nós conseguíssemos aumentar a nossa base de dados. Nós vamos insistindo e acreditamos que algum dia vamos começar a ter mais retorno. E a Vera já está desafiada a falar isso é importante, Jorge, é importante até porque é assim, por exemplo, eu estava no Algarve esta semana e ligou-me uma pessoa a dizer assim, ouçam lá, vocês não têm vêm agora uns amigos meus da África do Sul e ele tem problemas da próstata, anda a fazer biópsias, não sei o quê, vocês já aqui há uns tempos não tinham falado num exemplo de sucesso do marido da doutora Helena ou qualquer coisa que, não é? E, de facto, nós, o facto de termos esse testemunho gravado, e ele deu autorização para partilhar, já pode ajudar, porque eu não tenho próstata. Eu não posso falar da minha próstata e do São Palmete, não é? Mas posso enviar o vídeo do Francisco a dizer na primeira pessoa o que é que fez e
quem sabe, ele poder ser um veículo para poder ajudar outro homem, também ele próprio, a realmente resolver o problema. E nós queremos realmente construir essa base de dados, claro que lá está, com a devida autorização das pessoas, para poder, não é para a gente vender o produto, é para a gente ajudar aquela pessoa a melhorar a sua qualidade de vida. Entendam isso. É que há uma grande diferença. Claro que, consequentemente, nós ao fazermos uma venda ganhamos, porque isto é um negócio, claro que sim, mas não está aqui a questão de nós queremos ganhar só o dinheiro do produto. É ajudarmos as pessoas a terem realmente uma melhor saúde da vista, neste caso que é o tema de hoje, ou outras coisas que nós temos realmente como... E eu não me canso de dizer isso, as pessoas que fazem o mal não têm vergonha na cara de fazer o mal, nós não temos que ter vergonha na cara para levar a mensagem do bem, não é? E de ajudarmos as pessoas. Marisa, vou reforçar o que tu estás a dizer. A farmácia vende sem testemunho e nós vendemos com testemunho. Qual é que será mais válido? Exato. Pois, mas eles também não têm muito testemunho porque realmente aquilo é para remediar, não é para tratar, nem é para... Alda, queres falar alguma coisa? Quero, sim, senhora. É assim, o testemunho que eu queria falar, que a Paula Lopo teve a falar, dos conselhos sobre a alimentação saudável, a beber água. Eu tenho uma cliente e amiga que fez o detox através de mim, daqueles 10 dias, também foi à doutora Helena, por ela alterar a alimentação, de deixar o pão, além de ter perdido peso, ela diz, oh Alda, eu agora não preciso de usar óculos, eu ando com os óculos, chego ao trabalho e tiro os óculos. E ela ficou tão contente, porque iniciou a suplementação e foi pela alimentação também, que ela neste momento até se esquece dos óculos, leva na cara, chega ao trabalho e tira os óculos para trabalhar. E isso, pronto, foi uma experiência, olha, também devia de pedir a ela, para ela dar o testemunho dela, para gravar, não é? Por acaso foi muito bom. E também já não uso óculos de ver ao longe, que eu antes usava. Mas eu é assim, é o ômega, é o multicaroteno, já tomei uma vez o mirtilo com luteína, ou seja, não tomo regularmente, mas só com o ômega e com a nossa suplementação também melhorei da vista. Vou ao cinema, já não preciso levar óculos para ver ao longe. Também é bom. Eu, por acaso, o meu avô conseguiu também travar a situação dele e não progrediu, ou seja, ele só havia 10%, mas não progrediu. E foi numa consulta no oftalmologista que eu fui a acompanhar, que o médico é que disse para ele começar a tomar ômega 3 para a saúde, para preservar a saúde da retina. E eu fiquei... Pronto, encantada com aquela informação, porque finalmente os médicos começam também eles a dar alguns nutrientes, né, para realmente complementar, e existem na farmácia muitos medicamentos, que é o Super Pervision 3, ou pronto, essas coisas que é componentes, só que não são orgânicos. A diferença da Nutrilite face a outras marcas é que efetivamente nós estamos aqui a fazer uma suplementação de origem natural orgânica. E tudo o resto é sintético, portanto o que é fabricado na farmácia, aquilo é sintético, não é? Manipulado de forma sintética, não tem tanto potencial em termos de biodisponibilidade e de fazer o efeito desejado como tem um produto orgânico natural. Não sei se mais alguém tem algum testemunho a dar. Eu queria só perguntar qual é o dia do lançamento oficial que vamos ter na máquina, que eu não encontrei. No dia 14, Paula. Aí no slide isso é pré. Lá diz que é pré. Isso aí então, que é pré-lançamento. Não sei se não será o dia 28, porque o dia 28 é o evento. Não estou a ouvir, Paula. Está desligado. Eu entendi que era dia 28, porque há o evento e será o lançamento, porque o outro, o dia 14, é o pré-lançamento, não é? Deve ser para as pessoas, para os platinas e, sim, não é? Por isso, também quem tiver aqui a título de seja empresário, já sabe, deve qualificar este ano comercial, que é para passar a ter sempre o produto em primeira mão. Com desconto, que é o valor com desconto ainda adicional, aquilo que já temos. A Luizinha também costuma ter um caso, um testemunho bom para dar,
que eu já ouvi falar num OE presencial quando nós fazíamos há alguns anos, só que não sei se ela está apta. Por causa do glaucoma. Sim. Daí a câmara. Esta aqui não está a ligar. Não sei porque Ah. o computador eu fiquei sem bateria. Está bem, está Não bem. sei o que é que se passa. E a mim essa situação foi mais... Foi com o ginkgo biloba, mas não interessa. Ok, pronto. Podes dar na mesma o testemunho da vista. Sim. Eu tenho glaucoma. E... Consegues falar mais perto do micro? Pois, desculpem lá que isto... Foste apanhada desprevenida. A Marisa tem estas coisas, claro. Este computador está um bocadinho velhinho e agora estão-me a ouvir? Sim. Está melhor. Isto até a minha vizinha me está a ouvir, de certeza. Não está mal. Então é assim, eu tenho glaucoma, já está muito melhor. O que é o glaucoma? Para quem não sabe, é a tensão arterial elevada na vista. Pronto, eu antes de ter também não sabia que isso existia, não sei se vocês todos sabem, mas pronto, eu não sabia, mas passei a saber. E o que é que acontece? Eu tinha atenção, tipo, o médico na altura, o oftalmologista, que eu sou seguida através de Coimbra, dizia-me que eu tinha atenção de uma pessoa de 90 anos para cima. Tinha sempre 23, 24, 25, pronto. E eu tenho gotas. E na altura, quando isto estava com a tensão muito alta, ele receitou-me a ginkgo biloba da farmácia, da ervanária. Ele queria-me dizer para eu tomar um medicamento ou um suplemento. Eu na altura já não sei qual foi o termo que ele utilizou. E eu disse, doutor, eu não gosto muito de tomar medicamentos, comprimidos. E ele vai e diz-me assim, mas isto é natural, A senhora vai à farmácia, a Luísa vai à farmácia e compra ginkgo biloba que vai ver que melhora. E eu depois disse-lhe, ok, então, mas se é para comprar, na altura a gente ainda o tinha cá em Portugal, tínhamos o ginseng com ginkgo biloba, e disse, então, eu faço parte de uma empresa que tem suplementos alimentares, então nesse caso não vale a pena estar-me a passar a receita que eu avio da minha loja. E lá, pronto, então se a senhora tem acesso, confia, não sei o quê, então faça assim. E o que é que acontece? Eu na altura fazia e a minha tensão foi sempre baixando. Pronto, agora confesso que o ômega e o multicaroteno quase que faço sempre. Às vezes o mirtilo acaba, estou ali um mês ou dois sem fazer porque eu vou encomendando outros, mas também é um suplemento que normalmente eu tenho sempre aqui em casa. E por acaso a minha cunhada, a ver se eu também falo com ela por causa do testemunho, porque ela há pouco veio-me aqui trazer um ômega para emprestar a uma empresária e estava-me a dizer assim, olha, vai dar a formação lá da luteína, mas tenho pena porque hoje tenho um ensaio, não consigo ouvir. E ela também tem um relato positivo do mirtilo com a luteína porque ela não vive sem ele. Então... Já sabemos. Vamos trazer aqui a Elsa também. Apanhando o seguinte. Ouviram bem? Sim. Conseguimos ouvir, Luís, obrigado. Acho que a minha vizinha está a dizer que também está a ouvir daquele lado. Pode ser que ela te compre agora um mirtilo. Vá lá, vizinha, você ouviu o meu testemunho? Ouviu, exato. Eu vou fazer uma encomenda, quer alguma coisa agora? Tendem atenção, é assim, pronto, lá estou eu da área, não é falar, tendem atenção à situação da tensão ocular. Convém ter muita atenção nisso, porque é uma doença silenciosa, não se nota que se tem esse problema. Por exemplo, a tensão normal arterial, nós quando temos alta ou baixa, nós sentimos-nos mal, não estamos bem. Mas a tensão ocular não dá sintomas. Por isso, regularmente, façam uma visita à óptica, porque isso é um serviço gratuito, que é medir a tensão ocular. E façam isso regularmente, porque pronto, previne a cegueira. É que se tens um pico de tensão terrível, ficas cega completamente, não tens hipótese, está bem? Sim. Portanto, mais um conselho. Acrescentar aqui algo, porque eu, por causa do glaucoma, eu fazia sempre
2 gotas, uma de manhã. Paula, Sim, este suplemento poderá ajudar nesse sentido? sim, sim. Pode ajudar nesse sentido, mas não invalida fazer o controle regular, está bem? Porque é das tais coisas, é como todas as coisas. Nós também tomamos a suplementação, mas não invalida que nós não fazemos um check-up regular, sim, não é? sim, sim, É sim, nesse sim, sentido. E como é um serviço gratuito que normalmente as óticas fazem, oferecem, não, é só perderes um bocadinho do teu tempo do dia e ires lá e pedires. Não sou eu, é a minha mãe. Mas no geral, as pessoas no geral, entendem? Porque realmente pelo mesmo menos muito 2 em 2 importante, anos. é um problema muito grave que as pessoas não têm a noção, está bem? 2 em 2 anos, todas as pessoas devem de ir fazer uma vigilância oftalmológica. Exatamente. Eu, apesar de não estar bem, continuo a fazer a mesma vigilância, não é? Sim. Só para terminar, vocês estão-me a ouvir? Sim. Pronto, estava eu a dizer que eu fazia, andei muitos anos a fazer gotas à noite e de manhã. E o médico dizia que era para a vida toda, para o resto da minha vida. E o que é certo é que depois ao fazer o ômega, e com certeza o zinco, que eu também faço um por dia, e o multicaroteno, o que é que acontece? Eu neste momento só estou a fazer uma gota à noite, que ele retirou-me de manhã, porque dizia que a minha tensão ocular que já estava mais estabilizada. Pronto, continuo a fazer uma, mas já não faço uma de manhã até à noite. Boa. E na altura lembro-me de partilhar com ele que também fazia outras coisas e ele dizia, se confia, não continuo, e até o meu médico de família com os outros suplementos, mas pronto. Ok. Muito bom. Por acaso, há outra pessoa que trabalha nas finanças que ela, a ler assim, a olhar para os números contribuintes, os cartões, tinha que afastar, e depois quando foi o lançamento deste mirtilo-codeína, ela dizia assim, pá, isto funciona mesmo, então já não preciso de andar a afastar para ver os números. É o perto, sabes que às vezes o braço depois deixa de... já não estica o suficiente. E ela depois até vendeu assim muitas às velhotas, recomendava às velhotas lá da terra, e as velhotas queriam todas experimentar por causa do testemunho dela. Pronto, há casos engraçados, e quem nos dera, toda a gente tem olhos, e a probabilidade é de chegar à determinada idade dar sempre problemas, ainda por cima se a gente vive mais anos. Claro. Não é? Portanto, há que preservarmos um bem muito precioso que é a nossa visão, não é? Exatamente. Fizeste uma formação espetacular. Obrigado. Só queria mesmo transmitir, porque assim, é como uma pessoa na área, nós estamos sempre mais despertos a essa situação, não é? Para mim, uma das grandes problemáticas é os óculos de sol, porque, pronto, isso realmente transcende-me assim um bocado, quando eu vejo óculos, pronto. Eu por acaso lembro sempre de ti, ainda ontem estava a sair da praia e estava lá assim tipo daqueles da Candonga, né, a vender os óculos de sol, e eu a pensar, olha, se a Paula disse isto, eu lembro sempre de ti. É que as pessoas não sabem o perigo que é. Pronto. Espero que vocês tenham percebido o perigo e entendido que a escolha que têm de fazer. Espero que tenham gostado. E pronto. E quarta-feira quero-vos cá outra vez. Quarta-feira. Esta semana é só Paula Lopo em todo lado. Portanto... Pá, tu vieste para ficar. É isso mesmo. Não, eu para a semana já deixo vir outra pessoa, porque senão também canso. É assim que se ganha prática, Paula. Estás a ver, exato, vês. Pronto. Quem mais fala é quem mais cresce. Exato, pronto, então vá. Eu vou fazer um interregno, mas depois eu volto. A ver se não entopem a lista dos candidatos. Queria todos falar ao mesmo tempo. Estou a brincar. Era bom. Se fosse num país atrasado, já estavam a dizer que era suborno, que tu querias era aparecer, essas coisas todas. Olha lá que já estamos num país mais avançado, no país das maravilhas, e não pensamos nessas coisas. Então, agora, tirando as brincadeiras, vamos lá fazer a parte empresarial a sério, que é às 21h21 de quarta-feira, estarmos todos presentes um bocadinho antes, não é? Na sala, para ouvir a apresentação do negócio, do nosso projeto que está por detrás
destes produtos maravilhosos que nós à segunda-feira aqui partilhamos uns com os outros. Estão aqui convidados na sala, portanto já perceberam que nós somos assim, uma equipa muito divertida e vir às formações não é nada secante, porque de facto nós aprendemos a brincar uns com os outros e fazemos essas partilhas. E se quiserem saber um pouco mais sobre o projeto que está por trás também desta marca, destes produtos e desta equipa fantástica, venham na próxima quarta-feira às 21h21. Quem quiser também pode seguir-nos nas redes sociais, no Instagram. Nós temos também o Empreender a Crescer e no domingo passado, ou seja, ontem, a Paula Lopo teve a dar também um bocadinho a sua visão e o seu testemunho deste projeto. Mas a apresentação do projeto em si é então quarta-feira, está bem? E na próxima sexta-feira, às 21 horas, temos orientação empresarial presencial, está bem? Portanto, às 9 horas aqui em Alcanhões. Quem for daqui de Alcanhões, aqui de cima, e aí embaixo no Algarve, falem com o Jorge e com a Sónia para perceber então como é que se vai operar aí as dinâmicas, está bem? Estão aqui a mandar-te diamantes, parabéns Paula, maravilhoso. Obrigada. Nós hoje vinhamos atrás de um carro com um diamante, não era, Cristina Fanha? Era. E relativamente ao Algarve, eu reservei para hoje a novidade, criei um teaser a dizer o que é que vem aí e realmente hoje vou revelar o definitivo, que é no Algarve. Voltamos à nossa associação, onde nas instalações está a Palgar, e vamos nos estrear na sexta-feira e voltarmos a estar juntos e quem sabe no futuro vamos estar juntos tanto de um lado como do outro ao mesmo tempo. Está tudo a ser pensado, está tudo a ser criadas condições e coisa que nunca pensámos e imaginámos há uns anos atrás é termos OEs conjuntas também, de um lado e do outro, o Algarve a falar para Santarém e Santarém a falar para o Algarve e é certo que também iremos procurar, e aí a nossa equipa de Lisboa, temos aí várias pessoas, tudo bem organizado, quem sabe poderá acontecer alguma coisa aí. Só estou a meter veneno. Não, vai mesmo acontecer. Veneno do bom. Eu sei que vai acontecer, mas não sei ainda quanto. Temos aí uma equipa interessante aí e que precisa de fogo, e então precisamos de chamas como a Alexandra, que é para a incendiar o resto. O entroncamento também não fique traumatizado, também vamos voltar às OEs no entroncamento, está bem? Mas depois nós vamos dar as datas, mas pronto, por enquanto, aqui em Alcanhões, está bem? No Centro Empresarial Alcanhões. Então, olha, 22 e 22 do ano 2022, chegou a hora de terminarmos dia 10 do 10, às 22 e 22 do ano 2022, tudo alinhado para qualificarmos. Então vá. Então vá, tudo bom. Fique bem. Adeus. Beijinhos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.